a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Amém? A igreja pode tomar assento. Mais uma noite que Deus nos proporciona de estarmos aqui juntamente com a amada igreja. As pessoas que já foram saudadas pelo pastor dirigente encarregado desse trabalho, saúdo a todos mais uma vez na paz de Cristo Jesus. Ao Vilmar e sua equipe, Julian, Richard e sua esposa Andréia, através da live da Rádio Clube do Povo, pela página do Facebook, as pessoas que estão em casa nos assistindo. Porque aqui é um lugar que agora está restrito pelos decretos do Estado, do governo e do governo municipal, a qual nós devemos obedecer como cidadãos que somos e obedientes que devemos ser, e assim dar uma representação às pessoas que vejam em nós o comportamento de pessoa que obedece leis e regras. Porque nós somos esse sal na terra, nós somos essa luz no mundo, e ela não pode ser ofuscada. As diversidades que cada um enfrenta ou passa, dores, problemas, como nós falamos ontem, nós enfrentamos de uma maneira muito especial e diferente. Sabe por que a engrenagem não quebra? Porque ela tem óleo. A engrenagem, ela não quebra porque ela tem óleo. O crente tem óleo. Uma palmeira no deserto, rodeada de areia, com sol muito forte sobre ela. A raiz, ela vai na profundidade de mais 500 e 600 metros até achar um pouco de água para mantê-la viva. Aquele sol forte, escaldante, de 40, 50 graus durante o dia e à noite baixando até menos 10 graus. Isso é o deserto. Às vezes nós passamos por esses desertos. O crente firmado na rocha, firmado na presença de Deus, ele se curva muitas vezes pelo vento tempestuoso que bate nele, como essa palmeira no deserto. Se enverga para o lado, o vento passa. O vento passando, ele volta na posição a qual estava, firme, forte, na presença de Deus. E nós buscamos a presença de Deus quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos essa seiva dessa água que dá para essa palmeira, que é você e eu, para nos manter em pé, diante das circunstâncias que estão à nossa volta, dos ventos fortes, do sol escaldante, daquilo que você muitas vezes é atingido, afligido, né, blasfemado, vulgarizado, botado de lado. Mas Deus está contigo. Deus é contigo. Deus te escolheu. E você entendeu a voz dele, do bom mensageiro. O Espírito Santo, que conforta e consola nossas vidas, nossas almas, hoje nos traz uma mensagem para falar sobre a pedra. Ontem nós falamos sobre 11, eu coloquei 11 características fundamentadas para uma igreja ficar edificada e permanecer na presença de Deus. Centralizada em Cristo, prudente, centralizada em Cristo, 1 Colossenses 1,18, prudente, Mateus 25, na oração, Mateus 6,10, lugar de aliviar as cargas, Mateus 11,28, avivada, Atos 2,4, Gálatas 5,22, fundamentada na palavra, Salmo 119, verso 105, Salmo 119, verso 9, Salmo 12, verso 6, Hebreus 4, 12, 2 Timóteo 2,15, fiel, Apocalipse capítulo 2, verso 10, amável, 1 João 4, 7 ao 8 e ao 12 também, generosa, 2 Coríntios capítulo 9, 6 ao 9, evangelística 8, capítulo 8 de Atos, verso 4 ao 13, falando sobre Filipe, e um lugar de comunhão, Hebreus 10, 25. As 11 características, quem estava ontem, ouviu.
Quem não ouviu pode buscar no Face que está lá. Pode ouvir de novo. E hoje vamos falar sobre essa pedra. E para nós entendermos a mensagem do que fala aqui Jesus, Pedro reconhece essa pedra escrevendo a sua carta depois lá, na sua segunda carta, nesses versículos que eu li, que a pedra é Cristo. Quando nessa leitura que fizemos de Mateus 16, verso 18, na nossa interpretação do hebraico, chegando no português, essa é aquela, esta é onde eu estou. Jesus, quando fala em Mateus, escreve esta, ele está falando sobre ele, não sobre aquela. Esta aqui, essa seria lá. Então é aqui, Jesus está falando dele, sobre esta pedra. Eu edificarei a minha igreja. Em João 15, que nós citamos ontem, dos ramos enxertados que nós somos em Cristo, limpos pela palavra, e cada vez quando limpa mais, produz frutos, e frutos vai sendo produzido, de acordo com a vocação e o dom que é recebido da parte de Deus, por sua misericórdia que chega em nossas vidas, e cada um faça assim, entendendo dentro da sua projeção de fé. Porque sem essa fé, a gente não consegue agradar aquele que nos deu esse dom. Não é pela soberba, é por ato de humilhação, por entrega, por paciência, por perseverança, por entender a voz do bom pastor. Então Jesus, ele faz essa referência para Pedro. Pedro era uma pessoa meio turbulenta no seu comportamento. Foi aquele que cortou a orelha de Malco com a espada. Pedro que testificou momentos antes da passagem, dizendo que Jesus é o... Ele reconhece Jesus. Sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, olha, bem-aventurado tu és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que te disse. Jesus diz para ti, olha Pedro, eu não deixei, o demônio quis te fazer um tendel, quis te balançar, te fazer miséria contigo. Eu não deixei. Mas eu vou contigo, Senhor. Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aconteceu. Pedro vai se converter em Atos 10 na casa de Cornélios, através de uma visão de sonho. Ele está na casa de Simão, curtidor, tem uma visão que tem que ir na casa de Cornélios, falar sobre uma revelação que ele tivera, e desce uma toalha na frente dele, com coisas imundas, segundo a lei judaica, que não deveria se alimentar com aqueles tipos de animais répteis, quadrúpedes e etc. Em 3 vezes a toalha se recolhe, mas tem uma voz que diz para ele, ela era para ele comer aquilo. Quando bate na porta, quando Cornélios tem um sonho que era para ir na casa desse Simão, que estava onde Pedro estava, o curtidor, bate os empregados de Cornélios, lá na casa dele, desse amigo de Pedro, chamando ele, que era para ir na casa de Cornélios. Quando ele vai, ele chega lá na casa de Cornélios, eram todas pessoas que não eram judias, era de uma outra tribo. E Pedro sempre fazia acepção de pessoas. Ele só estava junto sempre com os judeus. E quem viesse para se converter, no seu entendimento de conversão em Cristo, deveria cortar o prepúcio do seu tecido, do seu órgão, tradição judaica. E todos deviam fazer isso, embora fosse adulto, porque a corte do prepúcio era no seu 8º dia após o nascimento, segundo a lei mosaica. E ele trazia isso consigo ainda. Quando ele fala de Jesus, até os dias daquele momento da casa de Cornélios, todos são cheios do Espírito Santo. Ele diz, quem recebeu o Espírito Santo, como é que eu vou negar água para ele agora, o batismo nas águas? Não posso. Deus diz, eis que vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Pedro se converte ali. Se converte ali. E nós, a cada dia, a cada momento, devemos entender que nós estamos a cada vez num processo nas mãos do Senhor se convertendo. Nós, como vaso nas mãos do Senhor, Ele, como bom oleiro, sempre
amoldoando nós numa perfeição para que a gente chegue na exata estatura em Cristo Jesus, como Paulo fala em Efésios. Para que assim esse vaso seja fechadinho para encher ele de azeite. Por isso que o crente não deve quebrar. Nas suas engrenagens, nos seus problemas, ele deve enfrentar de uma forma muito diferente a qual o ímpio, aquele que não entende, enfrenta. Na base do desaforo, das ofensas, da corrupção, da mentira, do jogo, do conluio, é diferente. O crente tem o óleo. A temperança na sociedade, a qual nós falamos ontem, eu volto a refrisar. A diferença de você e eu na sociedade é a parte que o Wilson falou aqui, do bom perfume de Cristo exalado aonde tu andas. Porque a igreja viva do Senhor é eu e você caminhando nessa terra. Aqui, graças a Deus, por um trabalho que começou lá atrás, na paciência, no buscar um espaço para fazer as melhorias, para receber um povo, para estar aqui dentro, em comunhão, recebendo uma mensagem, nas aulas de escola dominical, para criança, para jovem, para adulto, as reuniões específicas nos horários determinados, de domingo, de sábado, no meio da semana, para ouvir a voz do mensageiro que venha através da sua palavra, tocando no coração, ensinando as pessoas para ter um comportamento na sociedade. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Só que tem uma coisa. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos muito um dos outros para que possamos compreender. Quando Oséias está com seus problemas de casamento, veio uma mensagem para ele, 4:6, diz que o povo de Israel seria destruído por falta de conhecimento, por burrice. Burrice de não querer entender. Outro dia eu falava e algumas pessoas não entenderam. Tu pega uma receita de bolo, tu pega e dá para uma pessoa fazer. Nós temos que saber que nós temos as nossas limitações. Cada um tem um grau de conhecimento e capacidade de raciocínio. Agora, se tu vai ler os textos sagrados, ela tem uma escrita tão difícil de ser entendida, mas quem recebeu um pouquinho do óleo, do azeite, ele é entendido. Ele começa a entender o que estava acontecendo naquela época, e ela se repete de séculos em séculos e chega no dia de hoje. E as coisas que estão acontecendo aí fora, pandemia, que eu já disse, virou um pandemônio, da transformação que estão fazendo em cima disso aí tudo. As enfermidades, as pestes, as mortes, os terremotos, os cataclismas, os fenômenos da natureza, o comportamento das pessoas, o afastar-se de Deus e socorrer-se com Deus no momento da dificuldade. Clamar pelo Senhor no momento da dor, no momento da angústia, no momento da morte, no momento do flagelo. Se lembrou que existe um Deus. O Deus que sempre está ali. Agora eu me pergunto uma coisa. As pessoas até ficam perguntando. Então, mas se Deus é Deus, por que não resolve isso? Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. O comportamento nosso na sociedade. Nós destruímos a natureza. O homem não consegue fazer nada sem destruir outra. Eu tive uma ocasião, uns anos atrás, aqui perto do rio Três Forquilhas, as pessoas fazendo algum evento de churrasco e confraternização, largando restos dentro do rio. As pessoas não cuidam da natureza. Desmatam, largam enxofre na atmosfera, e isso tudo volta para nós, em praga, em doença, problemas. O homem, o casalzinho, foi colocado no jardim para cuidar do jardim. De lá para cá, virou um tendel. É a ganância pelo poder, pela riqueza, é a maneira do comportamento do homem e da mulher na sociedade. Agora, quem tem o entendimento e começa a entender, quando Jesus chega ali na sinagoga, quando eles tinham o hábito de sábado fazer leitura, de uma leitura
do Antigo Testamento, e eles estavam lendo, Jesus chega, João 5,39, eis, vejo que vocês estão fazendo uma leitura. Pois bem, o que vocês estão lendo, vocês vão encontrar salvação. Sabe por quê? Porque elas falam de mim. Jesus diz, elas falam de mim. Cada vez que ele se apresentava dessa forma, os judeus, os fariseus, os sacerdotes, aqueles que conheciam a regra, ficavam com ódio dele e queriam pegá-lo para prendê-lo e matá-lo. Jesus foi morto por inveja. E sabe quem que traiu eles? 2 sacerdotes, Anás e Caifás, que estavam no templo todo dia. Agora vamos para a pedra. Nós temos uma passagem lá no Antigo Testamento, em Gênesis 22, que Abraão ouve a voz de Deus que tinha que fazer um sacrifício para Deus para mostrar o seu amor. Matar o único filho. Abraão, com sua fé, vai, pega o seu filho e diz, hoje nós temos que fazer uma oferta a Deus. Cortaram lenha, o próprio guri carregou. Subiram no monte, levou o cutelo, que era a ferramenta, né, para fazer o abate, um punhal, e a criança seguindo junto com ele, que era Isaac, inocente, e Abraão chorando por dentro. Mas vou até o fim, é a voz de Deus que falou comigo. Preparado estava, a pedra estava, e o guri perguntou, pai, eu estou vendo que está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Não vejo o cordeiro. Daí Abraão fala, Deus proverá. Quando ele a pega e começa, amarra o guri, o guri começa a se espernear, vê que é ele que era o sacrifício, que ele seria sacrificado. Botando o fogo, quando ele começa a querer a pegar o punhal para dizer, segura a tua mão, olha para o lado, eis que vejo um cordeiro. A mensagem da cruz, Jesus é o cordeiro. Eu quero dizer para os irmãos na igreja, se você ler o Antigo Testamento e você não tiver o discernimento, que a chave interpretativa do Antigo Testamento, toda ela é Cristo. A chave hermenêutica interpretativa do Antigo Testamento é Cristo. Se você olhar outras figuras, você não vai encontrar com Cristo. Se você ler outros livros que não têm revelação de Cristo na passagem, é livro de história e de poesia. Não é a interpretação que leva até Cristo na cruz. É Jesus falando desde o início ao fim. É Jesus se mostrando para a igreja do início ao fim. Eu quero que vocês entendam isso passo a passo. Jesus sempre se manifestando. Quando Isaías escreve 53 ali no seu escrito, Isaías 53, ele fala que haveria, que estava subindo para um matadouro, como ovelha muda, todo ferido, machucado, sem formosura alguma, quem olhasse para ele não veria aspecto de formosura para que desejassem ele. Está mostrando Cristo indo para o Calvário, todo machucado, esfolado. Agora me diz uma coisa, quem é que ia gostar de ver uma pessoa toda esfolada, machucada, pelada, seminu na rua, carregando um madeiro? Cadê os apóstolos? Cadê os valentões? Cadê Pedro? Mostrando Jesus indo para o Calvário. Isaías pintou lá atrás, há 600 anos, do momento de Cristo estar ali. Em direção à sua morte, morte de cruz. Você entendendo as passagens, você vai vendo Cristo se manifestando. Quando em 1 Samuel, no capítulo 17, nós temos o gigante que se levanta contra os filhos de Israel. Davi, pequenino, tenro, cuidador de ovelha, com cheiro de ovelha, pastor com cheiro de ovelha. Pastor Luiz, pastor Paulo, pastor com cheiro de ovelha, cuidando de ovelha no campo. Quando o exército dos filisteus se apresenta do outro lado, fazendo menção, quem é que vai vir contra esse gigante? Todo ferramentado, com quase 3 metros de altura, aproximadamente, com a espada, não sei de quantos quilos, capacete, elmo, escudo, todo cheio de ferramenta, no vale da decisão. Quem que se apresenta? O pastorzinho, Davi.
Eu quero dizer que teus problemas, que as tuas dificuldades, elas são monstruosas. Você evolui de tal forma assim que você fica perplexo. Será que eu vou conseguir vencer? Agora você, da tua humildade, da tua graça, daquilo que você recebeu como promessa de vencer, de triunfar, de passar por cima dos problemas, e se abaixando, e orando, e Deus ouvindo e te estendendo a mão, e você somente juntar 5 pedrinhas na beira do ribeiro, e somente com uma delas você derrubar o gigante. É Jesus indo na direção do gigante, aquela pedrinha. É Jesus se manifestando para vencer as dificuldades que são colocadas na tua frente, todas as barreiras. É Jesus se manifestando do começo ao fim, no texto sagrado. Agora tem uma passagem muito bonita, pastor Luiz, que é Jacó, no vale de Berseba. Capítulo 28, eu vou ler essa parte só para que você deguste junto comigo. Jacó saiu de Berseba, que é o poço chamado Poço das Sete Ovelhas, e vai em direção a Arã, que era a montanha de Arão. Isso mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. De fato, o Senhor está nesse lugar. O que houve? Ele dormiu ali. Pegou uma pedrinha, fez um travesseiro, deitou, teve um sonho que uma escada se ligava ao céu, e subia e descia anjos, subia e descia anjos, subia e descia anjos. Quando ele se acorda, ele bate um pavor. E tem medo. Um temor que eu falei ontem, temor de medo de amor, temor de admiração. Sabe aquele temor de admiração espantado? Realmente o Senhor está nesse lugar. Na sua imaginação pequena que ele estava, ele sempre carregava uma botija de azeite, que era alimento e servia para curar feridas. O azeite. Ele pega aquele azeite na sua simplicidade, no seu pensamento, na sua imaginação, diz: se esse aqui é o lugar de Deus, eu vou pegar essa pedrinha e vou ungir, vou chamar esse lugar de Betel, que antes chamava-se Luz. Luz. Luz para a casa de Deus. Betel, casa de Deus. É onde nós estamos, na casa de Deus. E na presença de Deus. Então essa pedra de esquina, eu e você, quando nós imaginamos um construtor que trabalha com alvenaria, pedreiro, carpinteiro que trabalha na parte da madeira, os ajudantes auxiliares têm as suas ferramentas, o prumo, o esquadro, né? Tem a linha que estende. Ele pega uma pedra fundamental de esquina e coloca no canto do edifício, e através daquela pedra ele começa a alinhar a construção do prédio. Vai ser bitolada por aquela pedra de esquina. Aquela pedra de canto. A igreja foi feita assim. Pegaram uma pedra, botaram no canto, fizeram uma oração, fizeram uma caixinha, pegaram a Bíblia e botaram dentro, e ali começou a pedra fundamental. Estendendo a pedrinha, fazendo o alinhamento para construir o edifício. Nós, pessoas, carne, osso e alma, e com a graça de Deus, com o Espírito de Deus, nossa vida deve ser construída sobre esse edifício de Cristo, na pedra fundamental, olhando para Ele. Que nós sejamos aplumados na vida de Cristo, olhando para Ele, a nossa vida aplumada no nível e no esquadro por Cristo, em Cristo, andando com Ele permanentemente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês não ficar assombrado. Não, nós não devemos ser fanáticos. O fanatismo mata a primeira pessoa e depois as pessoas que estão à sua volta, porque não suporta aquele que é fanático. Nós devemos ser simples, na simplicidade, na humildade e principalmente ontem, nas 11 características que eu falei ontem, eu sempre citei no meio delas o amor. O amor é o fator principal, primordial de todo bom relacionamento. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja na sociedade. Você, como cristão, tem que ter essa identidade com Cristo, porque você está bitolado na pedra de esquina fundamental que é Ele. Então Pedro reconhece na sua miséria, que ele não é essa pedra, ele é um caco. Pedro, na tradução do hebraico, quer dizer farelo de rocha.
A pedra de esquina é Cristo. Sobre essa pedra, sobre Cristo, essa pedra, essa igreja que é eu e você, nós estamos nela. Do começo ao fim, você vai encontrar Cristo falando com a sua noiva. Do começo ao fim. Dentro dessa simplicidade, simples, como Jesus andando de sandálias aos margens da Galileia, olhando as pessoas, abraçando elas, não fazendo acepção, falando bom conselho, recebendo todo mundo, não olhando para a aparência externa, olhando o coração da pessoa. A Bíblia está escrita conforme os fatos aconteceram. João 8, nós temos um caso de pedras. A tradição dizia, mosaica, que alguém fosse pego em flagrante adultério era para ser morto por apedrejamento. Jogar pedra até matar. A lei dizia isso. Pois João 8 revela que uma mulher foi pega em flagrante adultério. Pegaram essa mulher, levaram na presença de Cristo. Cristo estava sentado, tranquilo na vida dele, dando uma descansada, eles foram lá infortunar com ele. Tentando ele, para pegar ele. Porque se ele respondesse uma coisa, opa, nós vamos prender. Sempre para fazer ciladinha para pegar Cristo. Logo, o Filho de Deus, o homem Deus. Ele escrevia alguma coisa na terra que até hoje ninguém sabe. Ele escrevia alguma coisa ali, com o dedo. E eles chegaram e disseram para ele, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E, segundo a lei, diz que é para ser apedrejada. O que tu dizes? O que eu digo para vocês é o seguinte, meus camaradas, eu falando, conjecturando da minha forma. Eu digo uma coisa para vocês. Se vocês não tiverem nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. As pedras foram sendo largadas de umas por uma, foram embora. Não ficou um. Daí Jesus olha, pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Mestre, não sei, foram embora. Eu digo, minha filha, os teus pecados estão perdoados, vai embora e não peque mais. Simples assim. Agora tem um parênteses que eu abro aí, que vocês acho que não entenderam, que eu vou lembrar e memorizar em vocês, que eu já falei anteriormente. A palavra é escrita como fatos aconteceram. A mulher sempre foi perseguida. O machismo, sabe? Porque se ela foi pega em flagrante adultério, ela não estava sozinha. Eles levaram só ela. Era para ter levado o homem junto. Jesus ia tratar da mesma forma. Da mesma maneira. Eu quero dizer que hoje na sociedade, muitas vezes a mulher leva sempre a culpa de muitas coisas que acontecem que o homem é responsável. Eu quero que vocês entendam, quando nós temos a mente de Cristo, que Paulo ensina em sua carta, que nós falamos ontem, em Coríntios 3,16, quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a pensar como Cristo. E se nós pensamos como Cristo, nós temos que agir como Cristo, como bom cristão. E quando a gente começa a agir como Cristo, como bom cristão, a gente não é fanático, a gente não joga pedra, a gente não julga, a gente não coloca ninguém para baixo. A gente sempre levanta o autoestima, dá uma palavra de conforto, de consolo, mostra sempre o caminho melhor a ser seguido. Bom conselheiro, pastor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essas pedras, e uma delas, de umas outras que me chama a atenção, dessas pedras, é em João 11. Quando Marta e Maria, preocupadíssimas com Lázaro e a sua saúde, mandam chamar Jesus. E Jesus estava em outro lugar, demorou para vir, e quando ele chega, elas reclamam para ele. Se tu tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Já fazem 4 dias. E nesses 4 dias, provavelmente dentro de uma caverna que eles colocavam, dentro de uma pedra, né, numa rocha, o corpo já em estado de putrefação, todo enrolado em faixas. Ele perguntou, aonde é que está? Onde é que vocês o colocaram? Disse, vem e veio. Ele foi, olhou, e a primeira vez na Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus amava. Como amo você.
o sentimento, a sensibilidade de se colocar na situação da outra pessoa. Jesus amava como ama você, como ama nós. Este amor incondicional. Jesus, amando, chorou e disse: tirai a pedra. E ele disse: mas Senhor, já fazem 4 dias. Ele disse: eu só tiro a pedra, só isso. Muitas vezes nós temos que fazer uma parte que é fazer a nossa parte. Tirar a pedra. O resto Jesus faz. O resto Jesus opera. Nós temos que crer nisso. Nós temos que viver isso. Repetindo o de ontem, para que vocês fiquem martelando em vossos corações, que muitas pessoas não precisam estar mais fora, eu digo, do tempo, espaço geográfico, CEP, igreja, mas fora da presença de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas já não querem saber de ouvir uma palavra de ensino, não querem ouvir o bom conselho, não querem, eles querem o fogo estranho, eles querem o ilusionismo, fantasia, magia. Eles não querem ouvir uma palavra de ensino, de edificação. Porque as pessoas estão buscando outras coisas em outros lugares. E quando vê o comportamento de algumas lideranças, infelizmente, que virou um mercado e não mais igreja, aqueles que ouvem esses dizem assim: o que eu quero com isso? E generaliza, coloca tudo num saco só. E acaba eles não aceitando, não ouvindo, e as palavras vão se cumprindo em referente das ovelhas do aprisco que são levadas para outros lugares e não na presença de Deus. E o comportamento na sociedade vai se alterando de tal forma que aquilo que é certo passou a ser errado. E o que é errado passou a ser certo. Porque parece que aumentou tanta bagunça, tanta coisa errada, que eu me envergonho muitas vezes de ser honesto. Oswaldo Aranha falou sobre isto, mas é uma coisa verdadeira. O jogar e contra a maré, e contra injustiças, e contra a corrupção, e contra a mentira, quem está em Cristo dói, sofre. Mas eu não retrocedo. E gostaria de muitas outras pessoas também se firmarem nessa rocha, que é Cristo Jesus, e perseverar até o fim para ganhar essa coroa da justiça. Nós não somos merecedores de nada, mas tem uma promessa e eu quero ela. Nós lutamos contra as hostes infernais nos lugares celestiais, espíritos a qual a gente não vê, que agem sobre as pessoas. O espaço que é dado. Diz que Deus procurou alguém justo na face da terra e não achou ninguém. No meio de uma fenda de uma rocha, ele não achou alguém que preenchesse uma fenda de uma rocha que fosse justo o suficiente para se apresentar na presença dele. Não achou. Mas Paulo, com toda a graça e sabedoria, através do amor de Cristo revelado para ele, diz: olha, onde multiplicou a iniquidade, as injustiças, multiplicou o amor de Deus. Superabundou o amor de Deus. Mas por quê? Porque eu e você, igreja do Senhor, solidificada nessa pedra, tem que fazer a diferença. Aonde tu estiveres, amado irmão e irmã, no conselho da igreja, na rua, no trabalho, na sociedade, não me envergonho deste evangelho que é poder de Deus. Mas que nos fortalece, que nos anima, que nos mostra o caminho verdadeiro a ser seguido. O profeta ainda diz que até os loucos acharão esse caminho, encontrarão esse caminho. Não menospreze aquele que é mais fraco. Tenha a tua fé para ti mesmo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que faz. Esse foi o primeiro versículo, irmão Lelo, que eu ouvi. Romanos 14, 23. Primeiro versículo que eu escutei.
Bem-aventurado o homem, aquele que não se condena naquilo que faz. Paulo escrevendo aos Romanos, foi o primeiro versículo que eu escutei, há 22 anos atrás. De lá para cá, altos e baixos, mas sempre buscando. A Bíblia, como referência de carta de Jesus para a sua igreja, para nós, eu já li mais de 12 vezes. Primeira vez eu era pequeno, estava lendo e comecei a chorar e o pai tirou de mim porque o que está acontecendo com esse guri? Vai ficar doente? Realmente não estava eu entendendo. Alguma coisa eu entendi e outras não. Eu estava sendo tocado já pela palavra. Eu estava chorando em cima da Bíblia com 7 anos de idade. Deus falando comigo desde então. E desde então eu tenho buscado ao Senhor com muita reverência, com todos os defeitos, pecados e erros e falhas que eu tenho. As pessoas podem procurar na sociedade e encontrar vários defeitos meus. Mas tem uma coisa, Jesus é meu amigo. E se Ele é meu amigo e a minha esposa me abençoa, eu vou em frente. Abençoados somos, e que eu e você possamos entender que essa pedra é Jesus. Pedro reconhece isso, depois de passar algum tempo lutando com ele mesmo, com suas vaidades, com suas paixões, com seus enganos, dissabores, mas no momento ele entende. Eu reconheci em Cristo que Ele é a verdadeira pedra de esquina. Ele foi a pedra rejeitada. O Evangelho de Lucas escreve, também em Mateus escreve, que quem bate contra essa pedra se esborracha, se esfarela. E se essa pedra cair sobre ela, se desmancha em pó. Porque Ele é amor, mas também é justiça. Eu quero, com a permissão do pastor, perguntar para alguém que tem a permissão de perguntar para alguém que não. Quero convidar a igreja a se pôr de pé. Quero perguntar aqui para as pessoas que estão conosco, no momento simples e humilde da voz do bom pastor, Jesus, daqueles que queiram confessar Cristo em suas vidas, como único e suficiente Salvador, pudesse levantar a mão com fé, dizendo, eu aceito esse Cristo, que ainda não é batizado. Conforme eu falei ontem, tu aceitou, tu está mergulhado em Cristo, mas depois, para ter o batismo juntamente com a igreja, naquele ato de fé, de perseverança, mostrando, se identificando com a igreja, com as pessoas em comunhão, aqui com as pessoas que estão. Aqueles que querem aceitar, por gentileza, pode vir aqui na frente, que o pastor vai estar orando aqui no alto. Oramos com a distância razoável uma das outras, né? Ali a família são 3 pessoas, a senhora pode vir aqui, ó. Temos 4 pessoas, a menina ali também, junto com a mãe, e o jovem, né? Nós vamos estar orando. Depois o pastor, juntamente com a sua pastora, a irmã Cilei, estará conversando com vocês, com os encarregados do templo, porque o momento é de abraçar, de dar amor, de dar o carinho, dar o colo, que Jesus vai para casa com vocês, dentro do coração de cada um de vocês. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te apresento, Senhor, essa família e mais essa senhora que está aqui na frente do teu altar, para a tua honra e glória, que ouviram a tua voz do bom pastor, o Senhor Jesus. E essa palavra que entrou nos corações deles, que seja, Senhor, refrigério para a alma, que seja fortaleza na semana, que cure as enfermidades, que dê esperança, que dê conforto, que dê graça, que dê sabedoria, que dê saúde no corpo e na alma. Tira, Senhor, toda a mágoa, todo o desentendimento, que dá, Senhor, a esperança, a graça e a proteção. Encha-os, ó Senhor, com teu Espírito Santo. Ilumina dando sabedoria, Senhor. Mostra, Senhor, cada um deles
Abençoa a sua casa, abençoa os seus projetos, abençoa, Senhor, a sua família, abençoa cada um daqueles que ficaram em casa, que não vieram aqui hoje, que estão lá nos assistindo pela página da rádio. Abençoa as pessoas que estão aqui dentro do templo, abençoa o teu povo, abençoa o pastor Luiz, todo o corpo de obreiros, ao ministério, Senhor, da casa de oração, chamada casa de oração, em o nome de Cristo Jesus, abençoa, nós te louvamos e agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor.